56, versículo 3. Salmo 53, versículo 56, versículo 3. Salmo 56, verso 3. Quando se encontraram, digo amém. Misericórdia. Salmo, capítulo 56, versículo de número 3. Glória a Deus. Passamos a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Vamos ler mais uma vez? Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Salmo 56, versículo 3. Confere? Vou ler de novo. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Vamos repetir juntos? Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Só mais uma vez. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Pela última vez. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Estenda suas mãos e ore por mim, para que o Espírito do Senhor possa me usar nessa noite como um instrumento poderoso da sua graça. Querido Espírito Santo, essa é a tua bendita e poderosa palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que fale graciosamente ao nosso coração nessa noite, que pela tua palavra nós sejamos edificados, que pela tua palavra nós sejamos ministrados, que haja um derramar de unção, de glória, de vida, de poder. Tu possas falar poderosamente ao nosso coração, em nome de Jesus e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre discernindo o tempo da necessidade de uma fé em comum. Discernindo o tempo de necessidade de uma fé em comum. Eu creio que nós, nesse tempo, precisamos de uma fé em comum, de uma fé que não seja apenas uma fé natural. Muitas pessoas têm uma fé natural. Se você perguntar para a maioria das pessoas, elas dirão que têm fé em Deus. Aonde você for, em qualquer ambiente que você estiver, você sempre vai encontrar pessoas que dirão que têm fé em Deus. Só que a maioria dessas pessoas que dizem ter fé em Deus, que é uma fé professa, na verdade é uma fé natural, às vezes uma fé racional, às vezes uma fé que nasce da mente e não do coração. E esse tempo que nós vivemos é um tempo que nós precisamos ter uma fé em comum. Uma fé em comum é aquela fé que brota do coração. Uma fé em comum é aquela fé que nasce como uma ação do Espírito Santo em nós, como fruto do Espírito Santo em nós. E nós vivemos em dias que são marcados pelo medo, pela incerteza e por muitas vozes que são contrárias à fé, vozes de dúvida, vozes de incerteza, vozes de incredulidade, vozes de medo. Porém, o texto que nós lemos, o Salmo 56, versículo 3, o salmista declara: quando eu tiver medo, colocarei a minha confiança em ti. Quando eu tiver medo, hei de confiar em ti. O medo ele pode até vir, ele pode até tentar assenhorar-se do nosso coração, mas nós não podemos permitir que o medo tome o lugar da fé. Nós não podemos permitir que o medo assuma o controle do nosso coração. Nós não podemos permitir que o medo governe o nosso coração e, consequentemente, governe a nossa vida. Até porque o coração é o cerne do nosso ser. O coração é o âmago do nosso ser. Significa dizer que se o medo dominar o nosso coração,
ele estará dominando toda a nossa vida, toda a nossa trajetória. Por isso nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus gere em nós essa fé sobrenatural, essa fé que não é fruto de uma razão, de um assentimento mental, mas uma fé que é fruto da ação sobrenatural do Espírito Santo em nós. Amém? E o que nós precisamos aprender sobre a fé, sobre essa fé bíblica, sobre essa fé incomum, sobre essa fé sobrenatural, sobre essa fé que nasce como a intervenção do Espírito Santo em nós? Primeira coisa que a gente precisa entender, que a fé, ela é uma confiança em Deus. A fé não é uma teoria. A fé é uma confiança em Deus, uma confiança prática em Deus. Eu já contei algumas vezes aqui na igreja aquela ilustração do marabalista, que ele sobe na corda bamba, e antes de começar a caminhar na corda bamba, ele olha para a plateia e ele diz assim: quantos de vocês aqui creem que eu possa caminhar sobre essa corda bamba com um carrinho de mão? E aí todas as pessoas levantam a mão dizendo: eu creio que você pode caminhar. E então, em uma demonstração de coragem, aquele marabalista, ele começa a andar sobre a corda bamba, empurrando um carrinho de mão na corda bamba. Quando ele chega do outro lado, ele diz: quantos de vocês aqui na plateia acreditam, creem que eu possa voltar sobre essa corda bamba, levando, além de levar o carrinho, levando uma pessoa no carrinho, e equilibrar essa pessoa do carrinho e caminhar sobre essa corda bamba e levar essa pessoa ao outro lado com segurança? E mais uma vez, todo mundo levantou a mão dizendo que acreditava: nós cremos, eu creio que você é capaz de levar um homem, uma mulher, um ser humano no carrinho até o outro lado da corda bamba. E aí ele pergunta: quem é o voluntário? E ninguém se ofereceu para ser voluntário, porque aquelas pessoas criam da boca para fora. Isso é chamado de fé, professa apenas um assentimento mental. E muitas pessoas têm essa fé em Deus, essa fé, digamos, natural, que é um assentimento mental, que é apenas concordar com um corpo de doutrinas, mas não é a fé que nasce do coração, não é a fé que brota do interior do coração. Vocês estão entendendo até aqui, sim ou não? Então, é preciso ter uma fé não teórica, mas uma fé prática, porque essa fé é uma confiança inabalável em Deus. E a Bíblia nos mostra que a fé, ela é uma arma espiritual na vida do crente. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 16, as Escrituras Sagradas dizem assim: abraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, se nós embraçarmos esse escudo, o escudo da fé, nós poderemos apagar os dardos inflamados do maligno, nós poderemos vencer as armas, as setas, as flechas inflamadas do maligno. Então esse texto nos mostra que a fé, ela é uma arma espiritual, faz parte de uma das armas espirituais que Deus concedeu ao seu povo, à sua igreja, ao corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Também em 1 João capítulo de número 5, verso 4 e 5, a Bíblia diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pois quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Observe o que ele diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, nesses dois textos, tanto em Efésios capítulo 6, versículo 16, como em 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5, esses dois textos nos mostram a fé como uma arma espiritual, mas não é a fé como um assentimento mental, é a fé, não é uma fé teórica, é uma fé bíblica, é uma fé que nasce como uma ação sobrenatural do Espírito Santo no interior do crente. Amém? Então a fé que está dentro de você, ela precisa também se manifestar através de atitudes.
através de ações e também através de palavras. A gente aprendeu e tem aprendido que a fé, ela é liberada através das nossas palavras. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus, e aquilo fez com que a fé brotasse no coração dela. Porque quando você ouve falar de Jesus, da graça de Jesus, do amor de Jesus, do poder curador de Jesus, da misericórdia de Jesus, isso gera em seu coração, além de esperança, gera em seu coração fé. Toda vez que você ouve falar de Jesus, seu coração se enche de fé. Então aquela mulher, ao ouvir falar de Jesus, mesmo depois de ter passado 12 longos anos sofrendo com hemorragia que não parava por nada, mesmo depois de ter gastado todos os seus haveres com os melhores médicos da sua época, com os melhores especialistas da sua época, e nada resolvendo, mesmo depois de ter sido enganada por muitos charlatões da sua época, e nada melhorando na vida dela, mas quando ela ouviu falar de Jesus, o coração dela se encheu de fé, ela começou a crer que era possível ela receber cura, que era possível ter a sua vida completamente mudada. E a partir daquele momento, ela começou a dizer consigo mesma: se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Então aquela mulher, ela começou a dizer. E é muito interessante quando você lê esse texto, você vai ver, vai perceber que o verbo dizer aparece muitas vezes nesse texto, mais até do que o crer. Ela diz consigo mesma, ela vai dizendo consigo mesma: se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. E quando ela toca na orla do manto de Jesus, ela é completamente curada. Mas ela foi liberando a sua fé por meio das palavras que saíram da sua boca. Então, uma das maneiras de nós liberarmos a fé é por meio das nossas palavras. Nós precisamos aprender, eu e você, nós precisamos aprender a falar em linha com a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a falar em fé, porque muitas vezes nós temos uma circunstância, nós estamos diante de uma circunstância difícil, seja na família, seja no casamento, seja na empresa, seja nos negócios, seja na saúde, seja em que área for. Muitas vezes nós estamos diante de circunstâncias adversas, complicadas, impossíveis na ótica humana, mas quando nós cremos na palavra de Deus, nós começamos a perceber que não existem impossíveis para o nosso Deus. A Bíblia é um livro que fala de muitos milagres, de coisas sobrenaturais. A Bíblia já começa com o sobrenatural, no capítulo 1 de Gênesis, mostrando Deus criando todas as coisas a partir da palavra. E o texto começa dizendo: no princípio Deus criou os céus e a terra. E aí vai dizendo, a partir do verso 3 diz como ele criou: haja luz, e a luz apareceu. E por meio do poder da palavra de Deus, ele foi criando todas as coisas. Tanto é que Hebreus diz que nós cremos que o universo veio a existir, todo o universo, todo o cosmos, cada galáxia que existe no universo, que é imenso, veio a existir pela palavra. E a palavra de Deus tem o poder não apenas de criar, mas também de sustentar todo o universo. A palavra de Deus tem o poder de sustentar todo o universo. E a gente vai vendo nas palavras, na palavra de Deus, nas páginas da Bíblia, milagres após milagres, um atrás do outro. A gente vê Deus criando todas as coisas pela sua palavra. A gente vê Deus ressuscitando, Jesus ressuscitando mortos, Jesus fazendo cegos de nascença enxergar, mudos de nascença falar, surdos ouvirem. A gente vê Jesus ressuscitando mortos. A gente vê Deus abrindo o mar vermelho para o povo de Israel passar, abrindo o rio Jordão, fazendo o sol parar, como diz na leitura de Josué, ou seja, a rotação da terra parar. Milagres e milagres extraordinários, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, quando nós lemos a palavra de Deus e aceitamos a palavra de Deus com o coração aberto,
o nosso coração se enche de fé. E a gente vai ver que não há impossíveis para o nosso Deus. Por isso mesmo, diante de circunstâncias adversas, por isso mesmo diante dos problemas mais desafiadores, mais avassaladores, nós precisamos aprender a falar em linha com a palavra de Deus. Amém? Nós precisamos aprender a falar em linha com a palavra. Diga glória a Deus se você está entendendo. Glória a Deus. Então a boca é esse instrumento que libera a fé. Quando eu abro a minha boca, eu vou liberar fé ou dúvida, fé ou medo, fé ou incredulidade. Mas eu preciso aprender a liberar fé quando falo. Fé na verdade de Deus, fé na palavra de Deus, fé naquilo que Deus diz. Amém? E a gente vai aprender que milagres incomuns exigem uma fé incomum. Não a fé apenas natural, mas uma fé incomum. Se você deseja viver o extraordinário de Deus na sua vida, você não pode ficar no comum, você não pode ficar no natural. Você tem que dar um passo além, você precisa experimentar essa fé sobrenatural, essa fé incomum, essa fé que nasce de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, de uma ação sobrenatural do Espírito Santo na sua vida. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, se você deseja viver o sobrenatural, você precisa colocar a sua fé completamente, totalmente em Deus. Por isso que a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 1, versículo 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Você entendeu? Olha o que Isaías 1,19 diz: se quiserdes, essa é a primeira condição. Você quer viver o extraordinário? Você quer viver uma fé em comum? Você quer ter um relacionamento poderoso com o Senhor Jesus? Você quer ter uma vida muito abençoada? Amém? Amém. Você quer viver algo incomum? Primeira coisa, se você quiser. Segunda, e me ouvires. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então a gente precisa manifestar essa fé sobrenatural, porque milagres incomuns exigem uma fé em comum. A dúvida, queridos, afasta você de ter uma experiência com Jesus. A dúvida, a incredulidade, não dúvida no sentido de incredulidade, a incredulidade afasta você de ter uma experiência poderosa com Jesus. É muito interessante que a Bíblia nos fala que Jesus não pôde operar muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade deles. O texto diz que ele não pôde, não diz que ele não quis. Ou seja, a incredulidade daquelas pessoas, em uma certa medida, impediu uma ação maior de milagres de Jesus naquele ambiente, por conta da incredulidade, porque elas não criam, porque Jesus era familiar para eles, e a familiaridade é muito perigosa. Eu falei sobre isso semana passada. Às vezes se familiariza com a presença de Deus, com os cultos, faz um culto, A gente se familiariza tanto com as coisas sobrenaturais, e isso se torna um perigo. Foi assim com Uzá. Ele se familiarizou tanto com a arca da aliança, que ele esqueceu e tocou na arca, que ele não poderia tocar. Claro que isso foi no Antigo Testamento, ele foi fulminado, mas isso nos mostra um princípio, que nós não podemos nos familiarizar tanto com as coisas sobrenaturais sagradas, com Deus, que nós percamos a reverência, o temor e a fé daquilo que é santo, daquilo que é poderoso, daquilo que é sobrenatural, como aquelas pessoas de Nazaré fizeram com Jesus. Eles não creram em Jesus, porque Jesus era familiar. Jesus é chamado de que? Jesus de Nazaré. Jesus viveu em Nazaré há muito tempo da sua vida, então muitos ali em Nazaré conheciam Jesus. Não é este o filho do carpinteiro, o filho de José, o filho de Maria? Não estão entre nós os seus irmãos e as suas irmãs? E a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer entre eles muitos milagres, a não ser por uns poucos enfermos.
mas não pôde fazer muitos milagres. Não pôde, o texto diz não pôde, não disse que não quis. Por quê? Porque a incredulidade deles impediu a ação do Senhor Jesus naquele lugar. Vocês estão entendendo, povo lindo de Deus? Então é muito importante que nós tenhamos esse cuidado, porque se nós queremos viver milagres, nós precisamos dessa fé sobrenatural do Senhor Jesus. A terceira coisa que a gente vai aprender sobre a fé é que a fé é a única linguagem que Deus responde. Deus não responde a lágrimas apenas. Lágrimas por si só não movem Deus. As lágrimas precisam ser lágrimas misturadas com fé. Nós estamos entendendo? Lágrimas por si só não movem a mão de Deus. Desespero não intimida Deus. A manipulação não controla Deus. Tem pessoas que são manipuladoras. Elas conseguem manipular pessoas, mas ninguém vai conseguir manipular Deus. A manipulação não tem o poder de controlar Deus. A educação não impressiona Deus, não impressiona Jesus. Por exemplo, Nicodemos era um homem extremamente educado, e Jesus não ficou impressionado com a educação dele. A única coisa que move a mão de Deus, que faz Deus responder, é a fé. A fé é a linguagem que Deus responde. Diga assim: Deus responde a linguagem da fé. Amém? Deus responde a linguagem da fé. A fé é a única voz que Deus responde. Então, quando você chora, mas chora com fé. Quando você ora e ora com fé. Quando você jejua, mas jejua com fé. Quando você clama e clama com fé, Deus responde. Porque a Bíblia diz que tudo que é feito sem fé é pecado. Tudo que é feito sem fé, que não é feito por fé, é pecado. Por isso a fé é a única linguagem que Deus responde. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 21, versículo 22: tudo que pedirdes em oração, creio que recebestes. Tudo que você pedir em oração, você precisa crer que já recebeu. Diga amém? A fé é o método de Deus para ativar o sobrenatural. Aleluia. A quarta lição: a fé verdadeira não se mistura com dúvida. Tiago capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz: peça porém com fé, sem duvidar, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é lançada de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Por quê? Porque nós não podemos misturar fé com medo, nós não podemos misturar fé com dúvida, nós não podemos misturar fé com incredulidade. Não se mistura, fé e incredulidade não se mistura. A incredulidade traz instabilidade, mas a fé genuína, verdadeira, ela traz firmeza, ela traz convicção. Por isso que o texto que nós lemos diz: quando eu tiver medo, eu confiarei em ti, eu hei de confiar em ti. Ou seja, a gente vence o medo confiando nele, depositando nossa fé no Senhor Jesus. Amém? E aí a gente vai perceber, meus amados, que o único dia dominado pela incredulidade, o único dia dominado pelo medo, isso pode trazer 365 dias de desgosto, de sofrimento, de angústia. Onde é que está isso nas Escrituras? É só a gente ler Números capítulo 13, a história dos 10 espias, dos 12 espias, né? Mas particularmente dos 10, porque Josué e Caleb foram os únicos que tiveram fé, que creram na promessa de Deus, que creram na palavra de Deus, que creram que o Senhor daria aquela terra para eles. Mas os outros não creram. Os outros disseram: olha, nós somos gafanhotos, nós somos como gafanhotos aos olhos deles, e nós mesmos nos sentimos assim. Então eles não creram na promessa, e a Bíblia diz que eles contaminaram a nação inteira. A nação inteira de Israel foi contaminada pela incredulidade daqueles 10 espias. E sabe o que aconteceu? Eles passariam um tempo bem breve no deserto. Tempo breve.
mas passaram 40 anos no deserto. 1 ano para cada dia que eles espiaram a terra. Espiaram a terra durante 40 dias, eles passaram 40 anos no deserto. Então observe, meus amados, que cada dia de incredulidade daquele povo fez com que eles passassem 1 ano na terra do deserto. E muitas vezes, tem muito crente, muitos de nós, que está adiando o nosso deserto por conta da nossa incredulidade. O deserto não é morada de crente. O deserto não é um lugar para você viver, para você morar. É um lugar transitório. É um lugar para você ter experiências com Jesus, com o sobrenatural. Você aprender, você passar por um teste, você ser aprovado. Mas não é um lugar para você viver, não é um lugar para você morar. Mas se nós tivermos um coração incrédulo, nós vamos adiar o nosso deserto. Quanto mais incrédulo nós formos, quanto mais nós duvidarmos de Deus, quanto mais nós duvidarmos da palavra de Deus, quanto mais nós duvidarmos que a palavra de Deus é a verdade para nossas vidas, mais tempo a gente vai ficar no deserto. Vocês estão entendendo? Mais tempo a gente vai ficar no deserto. Então nós precisamos crer que a palavra de Deus é verdade, e nós precisamos viver essa palavra e declarar essa palavra sobre nossa vida e sobre nossas circunstâncias. Diga amém se vocês estão entendendo. Então a fé, ela nos faz sair do deserto e viver as promessas de Deus para a nossa vida. Deus tem coisas extraordinárias para a nossa vida, coisas gloriosas, amém? A fé nasce ao ouvir a voz de Deus. Diga amém. Diga assim: a fé nasce quando eu ouço a voz de Deus. A Bíblia nos fala lá em Romanos capítulo 10, versículo 17: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você crer, você vai experimentar milagres. E para você crer, você precisa se expor à palavra de Deus. Se você quer experimentar uma fé sobrenatural, se você quer crescer na fé, você precisa se expor à palavra constantemente. Ouvir, meditar, ler, amém? Constantemente você precisa se expor à palavra. Por quê? Porque a fé vem pela palavra. A fé não vem de outra maneira senão pela palavra. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diga amém? Quem ouve a voz de Deus, quem ouve a voz do Senhor Jesus, fortalece a sua fé, fortalece o seu coração. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem disse isso? Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, quando você ouve a voz de Jesus e segue ao Senhor Jesus, você é alimentado na fé, a sua fé cresce. Mas quando você ignora a voz de Jesus, quando você ignora a voz de Deus, você enfraquece na fé. Aí a gente vai entender que é possível crescer na fé e é possível enfraquecer na fé. Se eu quero crescer na fé, eu preciso ouvir a voz de Deus. Mas se eu ignoro a voz de Deus, eu enfraqueço na fé. Porque a fé é produzida em nós por meio da palavra de Deus. E a fé, diz a Bíblia, é a maneira de agradarmos a Deus. A Bíblia nos fala lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, você quer agradar a Deus? Você precisa viver uma vida de fé. A Bíblia diz: o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele, diz o Senhor. Ou seja, a maneira de vivermos é por fé. A única maneira de nós vivermos é por fé. Não existe outra maneira, irmãos. Como cristãos, como crentes, a gente vive por fé. Qual é a única certeza que nós temos? A certeza do amor de Deus, da graça de Deus na nossa vida. E isso você acessa por fé. Amém? Então, por isso que a fé é a maneira de agradarmos a Deus. Dr. Michael Murdock disse que, ele usando uma palavra, um vocabulário humano, ele diz o seguinte: que a obsessão de Deus, ele está usando o vocabulário humano, a obsessão de Deus é ser crido. Deus tem uma obsessão. Qual é a obsessão de Deus? É ser crido. O que Deus quer? Deus quer que nós possamos crer nele, que nós possamos depositar a nossa fé nele, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Não existe outra maneira de vivermos senão por fé. O medo é o maior inimigo da fé, amados. Por isso o texto que nós lemos, o texto básico diz assim: quando eu tiver medo, confiarei em ti. Vamos dizer juntos? Quando eu tiver medo, confiarei em ti. Mais uma vez, quando eu tiver medo, confiarei em ti. Quando eu tiver medo, confiarei em ti. Salmo 56, versículo 3. Então o medo não pode governar o nosso coração. Nós podemos ser atacados por medo, sim. O medo pode tentar se assenhorar de nós, sim. Mas nós não podemos permitir que o medo governe a nossa vida. Nós não podemos permitir que o medo governe o nosso coração. O medo é contrário à fé. Por isso, quando vier o medo, nós precisamos colocar a nossa confiança, a nossa fé totalmente no Senhor. É assim que a gente vence o medo. E a Bíblia nos fala lá em 1 Timóteo 1,7 que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Diga comigo: Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Então a fé nos leva a confiar de que nós somos amados de Deus. Quantos aqui acreditam que Deus te ama? Diga para o seu irmão: você crê que Deus ama você? Você crê que Deus ama você, sim ou não? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas estão cooperando para o teu bem. Quantos creem nisso? Tudo está cooperando para o teu bem. Se você crê que Deus te ama, que você é alvo do amor de Deus, esse amor expulsa o medo do teu coração. Olha o que a Bíblia diz, 1 João 4,18: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, quando o amor de Deus invade o seu coração, quando você tem convicção que você é amado, essa convicção expulsa o medo. Expulsa o medo. Porque o texto diz que o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Não está. O nosso relacionamento com o Senhor Jesus não se baseia no medo, se baseia na graça, no amor. Amém? Você não tem que vir aos cultos por causa do medo. Você não tem que orar porque você tem medo de que se você não orar, Deus vai te castigar, vai pesar a mão. Você não tem que ler a Bíblia porque você tem medo de que se você não ler a Bíblia, Deus vai pesar a mão sobre você. Não, queridos. O medo supõe castigo, como diz o texto. O verdadeiro amor lança fora o medo. Você tem que se relacionar com Jesus por amor. É tão bom viver com Ele, é tão bom cultuá-lo, é tão bom estar na casa do Senhor, é tão bom congregar com os irmãos, é tão bom estar juntos no corpo de Cristo, tão maravilhoso. E por amor, você se relaciona com Jesus. Então o verdadeiro amor lança fora o medo, amém? O medo nos paralisa, o medo nos paralisa, mas a fé em Cristo Jesus nos impulsiona. Você pode ver que toda vez que você fica com medo, você fica paralisado. Às vezes Deus coloca algo no seu coração, Deus coloca um plano no seu coração, Deus coloca um sonho no seu coração, e você fica com medo diante da grandeza daquilo que Deus colocou no seu coração. Aí você fica paralisado, você não avança. Mas quando você permite a fé que o Espírito Santo faz nascer no seu coração crescer, você dá passos de fé, e você vai avançando, e você vai avançando. Então a fé te impulsiona, a fé te leva além, mas o medo te paralisa. Em todas as áreas da sua vida você é paralisado pelo medo. E em todas as áreas da sua vida, seja na área espiritual, familiar, seja na área ministerial, seja nos negócios, seja que área for, você é impulsionado, você é levado adiante por meio da fé. Então nós devemos permitir que o medo tome conta do nosso coração, porque o medo é o inimigo da fé. Ou a gente vence o medo, ou o medo nos vence. Ou a gente vence o medo, ou o medo acaba com a nossa fé. E o que eu estou dizendo para você nessa noite é que existe uma maneira de a fé crescer. Existe uma maneira, você tem que decidir fazer a tua fé crescer.
E para a tua fé crescer, você tem que mergulhar profundamente na palavra de Deus. Porque quanto mais você mergulha na palavra, mais a tua fé cresce. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E por último, queridos, a fé, ela é ativada por necessidades ou por sonhos. A fé é ativada por necessidades ou por sonhos. Por exemplo, a gente tem na Bíblia a história da mulher, da viúva de Sarepta. A Bíblia diz que ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Era tudo que ela tinha. Em um período de seca, em um período de fome. Aí a Bíblia diz que o profeta Elias é enviado por Deus até aquela mulher. E ele chega àquela mulher e diz: faz um bolo para mim. E a viúva de Sarepta diz: olha, meu senhor, eu não tenho nada senão um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Farei um bolo pequeno para mim e para meu filho. Nós iremos comer e iremos morrer, porque não tem mais nada para comer. E o profeta Elias dá uma palavra para aquela mulher. Uma palavra de Deus diz para ela assim: olha, faze primeiro para mim o bolo. Porque assim diz o Senhor: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não cessará, até o dia que o Senhor fará chover sobre a terra. Aquela mulher creu naquela palavra, irmãos. Ela creu com todo o seu coração. Ela creu com toda a sua vida. Ela creu naquela palavra que aquele homem de Deus deu para ela, na palavra que o profeta Elias deu para ela. Ela creu naquela palavra de Deus que saiu da boca do profeta Elias. O que ela fez? Ela obedeceu à instrução do homem de Deus, do profeta. E ela preparou um bolo, deu ao profeta como representante do reino de Deus. E a Bíblia diz que houve multiplicação de azeite, houve multiplicação de farinha. Não houve falta para aquela mulher, até que o Senhor fizesse voltar a chover sobre a terra novamente. Porque ela creu. Então, diante de uma necessidade, a fé daquela mulher foi despertada, e Deus levantou um homem de Deus para despertar a fé dela. E muitas vezes Deus faz isso com a gente. Em um momento de necessidade, Deus levanta alguém, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que nos atiça a crer, que atiça a nossa fé. Amém? Amém. Porque se aquela mulher ficasse naquela condição, ela ia comer aquele pãozinho e ia morrer, não tinha mais nada para comer. Mas aquele homem de Deus foi levado por Deus até aquela mulher para atiçar a fé dela. A gente pensa que ele foi levado somente para ser sustentado, porque Deus disse para ele, quando o riacho secou e os corvos pararam de trazer pão e carne para Elias, a Bíblia diz assim para ele, que o Senhor disse para ele: agora vá a uma viúva que ordenei para te sustentar. E ele vai àquela viúva, mas ele foi àquela viúva não apenas para ser sustentado por ela, ele foi àquela viúva para ser um instrumento de Deus para ativar a fé dela, para ativar a fé daquela viúva, porque muitas vezes Deus vai levantar pessoas para ativar a tua fé, que vai te dar uma palavra, você não está crendo, você não tá vendo ainda aquela coisa acontecendo, você está com medo às vezes, e Deus levanta alguém que te dá uma palavra, e aquela palavra desata você, desata a tua fé, desata o sobrenatural na sua vida, e você anda no sobrenatural a partir daquela palavra. Amém? Vocês estão entendendo? Diga amém? Amém. Deus vai levantar homens e mulheres de Deus para ativar a tua fé em muitas áreas da sua vida, em nome de Jesus. Mas você precisa reconhecer, você precisa discernir aqueles que Deus está levantando para ativar a tua fé em tempos de necessidade, em tempos de crise, em tempos de lutas, em tempos de provações. Amém? Você precisa ouvir a voz de Deus na boca de certas pessoas, certos homens, certas mulheres de Deus, que Deus está levantando, que Deus está usando para ativar a tua fé. Pode ser uma criança, pode ser um irmão mais simples da igreja, pode ser quem Deus quer usar, não importa quem seja. Você precisa discernir a voz de Deus através daquela pessoa e permitir que essa pessoa, como instrumento de Deus, usada por Deus, ative a sua fé para o sobrenatural, ative a sua fé para conquistas grandes, ative a sua fé para coisas extraordinárias da parte do Senhor. Então aquela mulher creu em uma necessidade e ela recebeu o seu milagre. Então a necessidade pode ser uma oportunidade de ativação da fé, mas também os sonhos
Por isso o nosso coração precisa ser povoado de sonhos. A gente não pode parar de sonhar, irmão. Nunca. Diga para o seu irmão, não pare de sonhar. Você não pode parar de sonhar nunca. E quanto maiores são os seus sonhos, quanto maiores são os sonhos que o Espírito Santo tem colocado no seu coração, tem plantado em você, mais fé você vai precisar. Quanto maiores os sonhos, maior fé que você vai precisar. Se o teu sonho é grande, você vai precisar de uma fé grande para ativar esses sonhos. Muitas vezes Deus coloca um sonho tão grande, tão mega no teu coração, que você diz, meu Deus, isso é impossível. E é mesmo, para você é impossível, mas não é para Deus. E a gente tem uma história bem interessante na Bíblia, que é a história de José, de alguém que minha princesa gosta muito de ler a história dele. Eu também gosto, mas ela se identifica muito com a história de José. Eu sempre digo para ela que ela é sonhadora, né? E ela se identifica muito com a história de José. José, que a gente chama José do Egito, né? José filho de Jacó, porque Deus deu um sonho grandioso a José. Todo aquele sonho que Deus deu a José representava o que ele seria governador da maior potência mundial da sua época. Mas que era José. José era um menino novo, de 17 anos, da família de Jacó, de um povozinho nômade, desconhecido, que não tinha nenhum conhecimento com Faraó, nenhum conhecimento com a potência que era o Egito. Mas Deus colocou um sonho naquele menino, e ele precisou de fé para que aquele sonho se cumprisse, porque o processo não foi fácil. José foi humilhado, José foi rejeitado, José foi vendido como escravo, José foi caluniado, José foi injustiçado, José foi preso. Todo o processo levou cerca de 13 anos de muita injustiça, mas ele não retrocedeu, ele não voltou atrás, ele não parou de crer, ele não deixou de crer, ele não abandonou a sua fé no Senhor, ele continuou mais firme do que nunca, continuou crendo a cada dia. Porque tem pessoas que, quando passam por qualquer provação, abandonam a fé, abandonam Deus, abandonam a congregação, abandonam o relacionamento com Jesus. Eu pensei que se eu me convertesse, a minha vida ia ser boa, eu ia experimentar coisas extraordinárias de imediato, eu não está acontecendo nada de bom na minha vida, eu vou deixar esse negócio de ser crente para lá. Porque é uma fé da boca para fora, é uma fé verdadeira. Porque a fé verdadeira é para os momentos bons e é também, principalmente, para os momentos difíceis. A fé verdadeira não é só para o tempo de bonança, é para o tempo de provação, é para o tempo de rejeição, é para o tempo de dificuldade, é para o tempo de luta, é para o tempo de problemas e adversidade. Então José, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo envergonhado publicamente, mesmo sendo preso, mesmo enfrentando injustiças, ele permaneceu firme na fé. Glória a Deus. E no final de todo aquele processo, ele teve o seu sonho realizado. Glória a Deus. E o fim da vida de José, José nunca mais passou por aquilo, irmãos. Olha que interessante. Foi 13 anos de luta, não foi? Foi 13 anos de sofrimento, não foi? Quando José entrou no trono, José tinha 30 anos. Dos 17 aos 30 foi só sofrimento. Quantos anos José morreu? Quem lembra? Quantos anos José morreu? Quem se lembra? Lembra, amor? Quantos anos José morreu? Quantos anos José tinha? José do Egito, quando ele morreu? Foi o que viveu menos tempo da família de Jacó, um dos que viveu menos. José tinha 110 anos. 110 anos. Pega a lógica comigo. José tinha 110 anos. Então, dos 30 aos 110, há quantos anos? 80 anos. Foi 13 anos de provação, mas foi 80 anos de bonança. José nunca mais passou o que ele passou antes. Pelo menos não há registro na Bíblia. Ele morreu com honra. Ele morreu como governador do Egito. Deus o honrou. Então, 13 anos
de provações, 13 anos de luta. Eu sei que 13 anos é muito tempo. E quando você está na prova, parece a eternidade, parece que não vai acabar nunca. Não é verdade? Os sonhos dele era grande, o sonho parecia infinito. Parecia que nunca ia chegar, que nunca ia se cumprir. Mas ele continuou crendo. Amém? Diga comigo, José continuou crendo, apesar das lutas, apesar das adversidades, apesar da humilhação. E Deus tornou o sonho dele realidade. Deus cumpriu o sonho dele, Deus realizou o sonho dele. Diga amém. Então, quando você crê, pode demorar, mas Deus vai realizar os sonhos que Ele colocou no seu coração. Porque os sonhos que estavam no coração de José, quem colocou foi Deus, foi o Espírito Santo. E Deus tem compromisso em realizar os sonhos que Ele colocou em nosso coração. Todo sonho que Deus colocou em seu coração, se você crer, vai se cumprir. Todos eles. Todos eles. Todos eles. Eu ouvi essa semana, eu acho que foi o pastor Tiago Brunet, eu acho que foi ele, não lembro bem, mas eu estava ouvindo a pregação dele, eu acredito que foi ele que falou isso. Ele disse: sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho, então é melhor sonhar grande. Não é verdade? Então nós precisamos sonhar grande, ter sonhos grandes. Por quê? Porque os sonhos, quem realiza é Deus, irmão. A gente precisa ter sonhos tão grandes que a gente diz assim: eu não tenho capacidade nenhuma de realizar esse sonho. Só Deus para fazer isso, né? Só Deus para fazer esse milagre. Porque se o Senhor não fizer, não tem como fazer. E aí isso te impulsiona a crer. Aí você precisa de fé para realizar. Você precisa de fé porque o sonho é maior do que você, né? A pessoa, Deus tem colocado um sonho no seu coração, um exemplo, de ter uma rede ampliada de supermercados, se tornem atacadões, espalhados pelo Brasil todo aí. Imagine, você sabe que você não tem condição de fazer isso, que isso é impossível para você, mas não é impossível para Deus. Ele pode fazer isso na sua vida. Se você crer, Ele pode fazer isso. Ele vai fazendo, Ele vai levantando pessoas para te ajudar, pessoas que têm um coração nisso, que vestam essa camisa, que movam nisso. A MB Negócios Imobiliários também. De repente Deus coloca um sonho no coração de vocês para ampliar esse negócio, né? E está colocando em outros lugares, em outras cidades, e espalhar para o Brasil, a MB Negócios Imobiliários, e de repente você sabe que esse sonho não é um sonho que você consegue, que você tem poder em si mesmo de realizar, mas você sabe que Deus pode fazer isso. Talvez o seu sonho, o sonho que o Espírito Santo tem colocado no seu coração, é ver toda a sua família salva, é ver toda a sua família aos pés da cruz, é ver toda a sua família servindo Jesus, mas você sabe que você não tem condição de realizar esse sonho, que esse sonho é impossível para você. Impossível, mas você sabe que não é impossível para Deus, que Deus pode salvar toda a sua família em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Falando em salvação de família, eu tenho orado todo dia por Rangel, por Robson, Du e por José. Todo dia, minha esposa testemunha. Todo dia, Senhor, me dê essas almas, Senhor. Eu profetizo a salvação dessas pessoas, eu profetizo, Senhor. Eu oro por isso, eu clamo por isso, eu oro por isso. E aí você tem que orar também por outras almas, por estas e por outras que você quer ganhar para Jesus. É impossível para nós. Você olha assim, meu Deus, isso é impossível. É impossível, irmão. A salvação de qualquer pessoa é impossível. A minha foi, a sua também foi. Aquilo que é impossível para o homem é totalmente possível para Deus. Então Deus coloca um sonho tão grande no seu coração que só Ele vai fazer realizar, que só Ele vai fazer acontecer. Foi assim na salvação da minha família. Quando eu me converti, a minha família era farrista. Todo final de semana era só cachaça lá em casa. Era a minha família assim. Minha esposa não conhecia um pouquinho disso ainda, né? Meu batismo. No batismo da minha esposa, estava acontecendo uma farra lá em casa. O aniversário do meu pai era só farra. Cachaça, era assim. Todo final de semana, cachaça, farra, festança, era assim. E meus pais, assim, eles não queriam
saber esse negócio de ser crente, de ser evangélico, Jesus, não. Era impossível. Mas eu comecei a orar, quando eu me converti, comecei a orar. E eu me trancava em um quartinho que tinha no final no quintal da minha casa. Eu me trancava naquele quartinho e orava incessantemente pela minha família, pela salvação da minha família. Orava e cria. E reivindicava as promessas do Senhor. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E eu fui crendo e profetizando a salvação da minha família, declarando a minha família é salva, a minha família é crente em Jesus. 2 anos aproximadamente, 2 anos depois da minha conversão, toda a minha família teve encontro com Jesus Cristo. Toda a minha família foi salva. Amém? E tem outros parentes, outros familiares que precisam ainda. Mas o núcleo familiar em que eu vivia naquela época foi salva. Foi salvo. Minha família foi salva pela graça de Deus. Então nós precisamos, irmãos, ter sonhos em nosso coração que só Deus pode realizar. Porque se for um sonho pequenininho, você consegue, você se esforça e consegue. Mas se é um sonho grande, só Deus pode realizar. O Espírito Santo de Deus, Ele quer encher o nosso coração de sonhos. O Espírito Santo de Deus, Ele quer encher o nosso coração de visão do céu, de visão celestial. O Espírito Santo de Deus, Ele quer encher o nosso coração de fé, dessa fé sobrenatural, para que nós possamos ver coisas grandiosas da parte de Deus, porque o nosso Deus é grande, irmão. É mega. Não há nada que seja difícil para Deus. Não há nada que seja impossível para Deus. Ele é o Deus que faz o milagre acontecer, é o Deus de coisas grandes, é o Deus do impossível. Nós precisamos crer nisso, irmão. Por isso é tão importante que você estude a palavra de Deus. Porque cada folha da Bíblia é milagre, é sobrenatural. De Gênesis a Apocalipse é sobrenatural, irmão. Um dia alguém me perguntou, eu já falei isso para vocês aqui várias vezes. Um dia alguém me perguntou, pastor, o senhor acredita que a pessoa usou essa expressão, não foi uma baleia, né? Foi um grande, a Bíblia diz que foi um grande peixe, mas a pessoa usou essa expressão. O senhor acredita que a baleia engoliu Jonas? Eu acho que isso foi verdade ou é apenas uma fábula, um mito? Eu disse, rapaz, se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditar, quanto mais que foi a baleia que engoliu Jonas. Então a gente precisa crer nessas coisas que aparecem na palavra de Deus, que são loucuras para o homem comum. A Bíblia diz que, quem diz é Paulo, em 1 Coríntios, que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Essa expressão que o apóstolo Paulo usa. Que as coisas de Deus são loucura para o homem, para a mente natural, para a mente comum. Que as coisas espirituais são loucura para o homem de mente natural, que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, mas ele não é discernido por ninguém, ou entendido, ou compreendido por ninguém. O homem natural não consegue compreender o homem espiritual, porque o homem espiritual vive na dimensão da fé. O homem natural vive na dimensão da percepção natural, daquilo que eu vejo, daquilo que eu toco, daquilo que eu consigo tocar. Ele vive na dimensão das percepções naturais. Ele não vive na dimensão da fé. Mas se você é espiritual, você vai viver na dimensão da fé. E na dimensão da fé, além de você viver para agradar a Deus, na dimensão da fé, você vai alcançar coisas, relacionamentos com Deus que ninguém mais consegue alcançar. Amém? Então, queridos, a única maneira de vivermos é pela fé. Não existe outra maneira. O meu justo, diz o Senhor em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Confere aí e anote. Hebreus 10, 38. O meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor dos exércitos. Diz o Senhor, perdão. Ou seja, a única maneira de viver é pela fé. Diga para o seu irmão, a única maneira de viver é pela fé. Não existe outra. Não existe outra maneira de viver. Dá uma sacudida no seu irmão aí com alegria. Diga assim, a única maneira de viver é com fé. É pela fé. Não existe outra maneira de você viver a não ser pela fé. Amém, amado? Então creia. Creia que Deus tem coisas boas para você.
Creia que aquilo que os olhos não viram, ou não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, são estas coisas que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele, são estas coisas que Ele tem preparado para você. Amém. Coisas inimagináveis, Recebo, Senhor. não só na eternidade, não só no céu, mas aqui na terra você pode viver o melhor de Deus. Como eu disse aqui em Isaías 19, se quiserdes Se me ouvir, e se me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Vocês vão ter experiências com Deus extraordinárias. Como é o melhor da terra, no sentido de quê? De você ter experiências extraordinárias com Deus, de você viver o melhor que Deus tem para você aqui nessa terra. O melhor que Deus tem, uma vida plena, uma vida abundante. Amém, amados? Então Deus tem coisas extraordinárias e você só pode acessar isso crendo. Como eu disse, o desejo de Deus é que você creia nele. E essa é a forma de agradar a Deus, e essa é a forma de você viver. Não existe outra. Nós precisamos ser pessoas que confiam em Deus, mesmo quando sentimos medo. Amém? Que creem em Deus, mesmo sem ver, que permanecem firmes em Jesus, mesmo quando não entendemos. Pois os milagres incomuns só acontecem na vida de quem decide viver uma fé incomum. Os milagres incomuns só acontecem na vida daqueles que decidem viver uma fé incomum. Então hoje, queridos, nós precisamos fazer uma escolha. A escolha de viver por fé e não por dúvida, não por incredulidade, não por medo, mas de viver por fé e não mais dominado pelo medo. A Bíblia diz em Hebreus 4 que o povo de Israel não entrou no descanso de Deus por causa da incredulidade deles. Diz o Senhor: jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Eles não entraram no descanso de Deus por causa da incredulidade. Quem vive por fé, vive no descanso de Deus. Mas quem vive em incredulidade, não experimenta descanso. Então que você possa viver por fé. Amém? Em nome de Jesus. Fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor. Aleluia. Vamos buscar a presença do nosso Deus. Glória a Jesus. De minha digníssima e linda esposa,